Check-up no rádio hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Tema hoje é livre. Ele irá responder todas as perguntas que foram enviadas aqui para o nosso Panorama 95, para o nosso WhatsApp 988775550 ou 3421-2272. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama. É um prazer estar aqui novamente. A gente não pode fugir jamais da pergunta do momento. Né? Não tem como não. Já sabe o que é, inclusive. Né? Com certeza. Existe alguma relação do Covid-19 com o coração ou não? Vamos lá, Marcos. O coronavírus, ele, como diversos outros vírus, ele tem sim um potencial de afetar o coração. A gente já começa a receber relatos através de revistas e jornais de sociedades médicas de que existe a possibilidade de acometimento de doença cardiovascular a partir da infecção pelo novo coronavírus. As formas mais comuns de apresentação desse acometimento cardiovascular são a miocardite, que é quando o vírus afeta diretamente o coração, e o próprio aparecimento de infarto agudo do miocárdio, muito provavelmente precipitado por uma sobrecarga do sistema cardiovascular devido à tentativa do corpo de reverter a infecção que se instala no paciente. Isso não é novidade, é novidade em relação ao coronavírus, agora o atual, o Covid-19, mas não é novidade em relação a esse vírus ou em relação a outros grupos de vírus que acometem o trato respiratório, como o influenza, que já teve também seus surtos de transmissão global, como o H1N1, H5N1, e outros vírus de transmissão respiratória também, que podem afetar o coração, podem vir a acometer nessas duas formas também, na infecção direta por meio da miocardite ou precipitando infarto agudo do miocárdio. Entretanto, o objetivo dessa nossa conversa é sempre esclarecer, e a gente não quer adicionar pânico, né, à população que já tem medo, já está com receio, e com motivos, né, já tem medos de sobra aí. A gente não quer adicionar pânico na população para que as pessoas achem que esse vírus, além de levar a problemas respiratórios, as pessoas vão ter infarto, vão ter problemas cardíacos. O que a gente informa é que esses dados que estão sendo recebidos e que estão sendo divulgados dão conta de que há um percentual pequeno da população que é acometida por essa forma de apresentação. A maioria dos casos ainda se apresenta na forma de uma síndrome gripal mesmo, apesar do coronavírus ter se tornado uma pandemia e isso devesse ao seu alto poder de transmissibilidade, ainda se ressalta as taxas de mortalidade que giram em torno de 2 a 3% para a população geral, com um destaque para a população mais idosa que tem outras doenças, outras comorbidades, onde essas taxas elas chegam a 15% até 18%, dependendo da localidade que tem coletado esses dados. Então, é um vírus que tem um poder de desastre muito grande, que tem provocado uma mudança da nossa rotina, né? Todo mundo praticamente saiu da rotina com o coronavírus, mas isso é em função do seu alto poder de transmissão e disso poder infectar pessoas. Isso para a maior parte da população, o coronavírus ele poderia acometer as pessoas na forma de um quadro gripal que deixaria as pessoas de cama, em casa, com febre, com tosse, eventualmente com algum grau de cansaço, mas que teria uma autorresolução. O grande receio é, de fato, a sobrecarga do sistema, porque devido ao seu alto poder de transmissão, muitos pacientes podem ser acometidos ao mesmo tempo, e essas taxas de mortalidade, embora sejam numericamente consideradas pequenas, 3% na população geral, quando você coloca isso dentro da sua família, né, você não quer que seja nenhum 0%, né? Então, todo mundo tem alguém da família que
que tem alguma comorbidade, tem a pressão alta, tem diabetes, tem uma doença cardíaca, teve um AVC, e que são grupos que têm maior suscetibilidade, têm um maior risco de desenvolver as formas graves da doença. Então, em função disso é que houve toda essa mudança de rotina, esse isolamento social, para que o vírus ele não se transmitisse entre as pessoas, e aí, consequentemente, você não tentar frear o aumento geométrico do número de casos, para evitar, o tanto quanto possível, a formação em massa desses casos mais graves que superlotariam o sistema. Voltando à parte cardiovascular, então, o que teria isso? A gente não quer assustar a população já está devidamente assustada, então, assim, a doença em si é essa que nós estamos ouvindo a exaustão em todos os meios de comunicação. A doença é essa, é um quadro gripal que causa sintomas gripais na maioria dos pacientes, e um percentual pequeno de pacientes, em torno de 20%, tem formas mais sérias que precisam de internamento, inclusive internação em UTI, e tem essas taxas de mortalidade aí que a gente citou. Então a gente não precisa assustar mais a população com isso. Entretanto, apenas a título de informação, sabe-se, já se tem essas informações, que provavelmente nesses casos mais graves, dentro desses casos mais graves que já estão incluídos aí, é que se encontram pacientes com afecção no coração, com miocardite e com infarto agudo do miocárdio. Mas tem um outro detalhe nessa história, né, da relação entre o Covid e o coração, que é as comorbidades, que a gente sempre fala aqui, que são comorbidades, são doenças que aparecem junto, né? Basicamente é isso. Então, ou doenças que já existem no paciente antes mesmo dele desenvolver essa que está em evidência, que é o Covid-19. Então, as comorbidades, elas, nesse caso específico do Covid-19, eles aumentam muito o impacto da doença, a gravidade e o potencial de morte da doença. Então, nesse aspecto, existe a relação do Covid com a doença cardiovascular. Não porque o Covid vai atacar o coração, mas sim porque o coração ou suas doenças associadas, a hipertensão, a doença cardiovascular na forma de infarto agudo do miocárdio prévio, você já teve um infarto antigo, tem insuficiência cardíaca, ou tem mesmo diabetes, que é uma doença correlacionada ao coração, não é uma doença direta do coração, mas é correlacionada. Então, se você tem essas doenças, teve um AVC, que é uma doença que também tem correlação, não tem ligação direta, mas tem correlação com o coração. Se você tem qualquer uma dessas doenças, isso torna você mais suscetível às formas graves da Covid-19. Então, não é que o Covid vai afetar necessariamente todo mundo dentro do coração. Não é quem tem Covid-19 vai sofrer do coração obrigatoriamente. Mas quem tem doenças do coração pode estar mais propenso a desenvolver formas graves do Covid-19, e isso que precisa ser alertado para a população, e essas pessoas elas precisam ter cuidado redobrado, triplicado, quadruplicado em relação à exposição a aglomerações e a outros ambientes. Para essas pessoas que a gente recomenda que de fato só saiam de casa quando extremamente necessários, e inclusive evitem contatos com muitas pessoas dentro das suas próprias casas, porque essas, se contraírem o coronavírus, elas estão propensas a desenvolver as formas mais letais da doença. Tem ouvido com a gente, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Dona Rita. Oi. Você fala de onde, querida? Aqui do Paulo VI. Qual a sua pergunta? Eu queria saber do médico. Meu pai tem 90 anos. Ele gripou. Ele tem pressão alta. E minha irmã está dando muito suco. Ele melhorou um pouco. É perigoso? Ele já teve AVC? A recomendação é a seguinte, vamos lá. Esse quadro gripal, o que precisa ser verificado ou avaliado é desde quando ele está com esse quadro gripal, se epidemiologicamente falando, a gente tem condições de encaixar esse paciente como um paciente suspeito de estar com o coronavírus, porque nessas condições ele pode sim estar sujeito a uma forma grave da doença. Mas aí o que precisa ser visto inicialmente é há quanto tempo ele está com esse quadro gripal. Né? Ele está com esse quadro gripal. Tem gente que
tem gripes de 15 dias, de 20 dias, né? Às vezes eu chego no consultório e o paciente, não, eu estou com a gripe faz 30 dias. Na verdade, ele está provavelmente só com resquício da doença, com a hiperreatividade brônquica, mas para ele ainda está com esse quadro gripal. Se o quadro de gripe do seu pai, que já tem 90 anos, ele começou recentemente, começou de ontem para hoje, começou faz 2 dias, o recomendado é que se veja a sua situação clínica e monitorizar a sua situação clínica, porque se de fato ele tiver com o Covid-19, ele pode estar propenso às formas mais graves da doença e é preciso de atenção com relação a isso. Se se tratar de outra infecção respiratória, que a gente precisa lembrar que o Covid-19 ele está aqui, mas em meio às outras. As outras doenças elas não pararam de existir, de serem transmitidas entre as pessoas. Então, existem quadros gripais simples, existe o quadro a gente chama até de gripal, mas nem é apropriado. Existem quadros de infecções de vias aéreas superiores simples, como rinites, causadas por outros tipos de vírus. Existem gripes mesmo, que são causadas pela influenza, que é aquela que tem a vacina todo ano, a vacina da gripe. Existe pneumonia, que pode estar se disseminando no nosso meio. E essas doenças todas elas não pararam de acontecer. Apenas elas têm uma transmissibilidade menor. Elas não têm esse impacto tão grande de espalhar-se pelo mundo de uma forma tão rápida. Mas o que a gente diz, monitore ele com cuidado, ao menor sinal de que ele apresente cansaço, dificuldade respiratória, procure a emergência para ser avaliado e se ele tiver encaixado dentro dos critérios epidemiológicos para essa gripe ser uma infecção por coronavírus, ele precisa ser monitorado de muito perto, porque os pacientes mais idosos e que têm doenças como ele já tem aí, um histórico de doenças prévias, eles são mais suscetíveis às formas graves da doença. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, nossa ouvinte Janaína pergunta, Dr. Wander, o idoso tomando vitamina C, quem é hipertenso, evita o que nesse período? E é bom tomar? Não evita nada. A gente não tem. Mas é bom tomar? Não tem. Se a pessoa estiver disposta a gastar o seu dinheirinho, não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma confissão aqui, que é quase uma heresia. Eu tomo vitamina C, mas eu tomo como o meu placebo. Eu digo para os outros pacientes que eu tomo como o meu placebo. É só uma questão psicológica. Eu gosto de tomar vitamina C. Não há nenhuma evidência científica de que o uso de vitamina C, ele de fato previna ou trate qualquer tipo de infecção, especialmente essas infecções respiratórias. Então, a pessoa quiser tomar, ela pode. O que a gente atenta para algumas pessoas é o seguinte, né, tem aqueles que usam o ditado popular, não, se bem não faz, mal também não faz. Dependendo da dose que se toma de vitamina C, mal pode fazer sim, porque ela pode sobrecarregar o sistema urinário e vir a causar acúmulo de pedras, litíase urinária. Então, mal pode causar sim. A gente recomenda atenção, principalmente para os pacientes que já têm propensão à formação de cálculos nos rins, para não usarem a vitamina C de forma exagerada. Existe essa cultura de disseminação de que a vitamina C ela reforça a imunidade, ela melhora, ela protege, mas não há nenhuma evidência científica de que a vitamina C ela previna de fato ou trate qualquer infecção respiratória que seja. Apesar disso, ela continua sendo exaustivamente utilizada. Eu estou dizendo aqui, né, acabei de dizer dentro para o público que eu uso, mas eu uso sabendo que não tem nenhuma evidência científica, não há evidência científica. Para que eu uso então? É só pela minha cabeça mesmo, eu uso pela minha cabeça. Então, quando as pessoas me pedem para prescrever isso, eu faço a advertência às pessoas, olha, não tem evidência de que isso vai funcionar, isso provavelmente não funciona, é mais um gasto desnecessário. Principalmente depois que está gripado. Não há, na verdade, antes ou depois não faz tanta diferença assim nesse aspecto. A gente sempre brinca dizendo que a vitamina C que é vendida no mercado, ela faz com que você tenha uma urina muito rica, porque a dose necessária de vitamina C do nosso corpo é em torno de 45 miligramas. A maioria dos comprimidos, principalmente os efervescentes, tem de 1.000 a 2.000 miligramas. E essa vitamina ela não se acumula no nosso corpo.
Na verdade, você toma ela e ela em 24 horas ela é toda eliminada. Então, você vai tomar e a urina vai ficar muito rica. Não há nenhuma evidência, resumindo a história, não há nenhuma evidência científica de uso. Não vou aqui recomendar, tome 500 miligramas, tome 1 grama, tome todo mundo, não tome ninguém, mas não há evidência científica para isso. As pessoas que quiserem tomar, como a vitamina C não é uma medicação de uso restrito sob prescrição médica, se as pessoas quiserem tomar, podem ir às farmácias procurar e tomar, mas o lembrete elas muito provavelmente estarão desembolsando um gasto que não vai ter uma repercussão real sobre as suas próprias vidas. Quando as pessoas me perguntam isso, que vitamina eu tomo? Me dê uma vitamina aí para fortificar. Eu digo, pega o dinheiro dessa vitamina que vai custar 20, 30 reais, faça uma feira de fruta e verdura, transforme em vitamina mesmo, em suco dentro de casa e faça as pessoas da família todinha tomar. Você vai fazer muito mais bem, vai render muito mais do que você comprar nessa forma desses comprimidos. Eu lhe confesso que eu me toquei bastante, que eu sou viciado em vitamina C. Eu também. Na verdade, isso é cultural. Veja que eu tenho, apesar do conhecimento técnico, científico, de ter estudado na faculdade, fazer as especializações, saber tudo, eu ainda não me desapeguei desse vício também. De vez em quando, não tomo sempre, mas de vez em quando eu vou ali e tomo a minha vitamina C. Mas não há evidência científica nesse aspecto. Então, quando a gente trata de recomendações, quando eu digo para as pessoas, olha, o infarto mata, tratar com determinado remédio melhora a pressão alta, é baseado em evidência científica. E a gente não tem, infelizmente, não tem nenhuma para a vitamina C. Quem está lhe mandando um forte abraço é a dona Dalva. Dona Dalva, manda um abraço de volta para ela e para a Sandra. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Marco, bom dia para o doutor também. Eu gostaria de saber sobre a hidroginástica, porque tem uma quantidade de pessoas que faz, eu também faço. Eu gostaria de saber se é bom a gente deixar de ir, porque assim, o mais que acumula é 15, 18, se é bom a gente deixar de ir. Tem muitas pessoas idosas, eu sou idosa, mas não sou, eu tenho 60. Se era bom a gente deixar de ir para a hidroginástica. Eu acho que ela faz uma referência ao coronavírus. Sim. Eu estou entendendo que sim também. Em primeiro lugar, alguns trabalhos mostram que o grupo de risco da população, em termos de idade, é acima de 50 anos. Então, ela está com 60, de fato, pode não se encaixar nas definições de idosos tradicionais, mas em relação ao coronavírus, o grupo de população de pessoas acima de 50 anos tem uma taxa de doenças mais graves maior do que o grupo das pessoas que têm menos de 50 anos. Isso acaba sendo progressivo. Quem tem 60 anos tem mais chance de ter uma doença mais grave do que quem tem 50, quem tem 70 tem maior propensão do que quem tem 60 e por aí vai. A determinação da Secretaria de Saúde do nosso estado, do Rio Grande do Norte, ele determina que as pessoas evitem aglomerações com mais de 100 pessoas. Mas eu vou dizer, Marcos, nesse momento em que a gente está com tantas informações novas e ao que parece, a gente começando a entrar de fato na curva de ascensão, que a gente chama da epidemia, com o que a gente também chama de progressão geométrica, que é quando os casos se multiplicam num número absurdo. Ao que parece, a gente está entrando agora nessa fase. Vendo a experiência dos países anteriores que foram mais afetados, como China e Itália, eu recomendaria que as pessoas evitassem qualquer tipo de aglomeração e não apenas essas com 100 números de pessoas. Ontem eu estava assistindo o jornal e foi determinado em São Paulo, que é atualmente o local com maior número de casos e maior número de mortes também detectadas, foi determinado o fechamento de todas as atividades comerciais da cidade. Imagine o impacto que tem numa cidade como aquela, com mais de 10 milhões de habitantes, a maior cidade da América Latina, e foi determinado que a cidade fechasse todas as suas portas, mantendo abertas apenas os serviços extremamente essenciais, como postos de gasolina, supermercados e farmácias. E então, isso para evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, assim, a determinação do nosso estado que saiu recentemente, ela definia que as pessoas evitassem aglomerações com mais de 100 pessoas. Mas as informações são muito dinâmicas, a gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. Então, eu recomendaria que as pessoas evitassem qualquer tipo de aglomeração. Então,
algo que não seja extremamente necessário, você tem que pesar o risco e benefício de cada conduta que você toma. Algo que não seja de fato extremamente necessário para a sua vida, nesse momento, ela deveria ser dispensada, as pessoas deveriam ficar nas suas casas. Especialmente o grupo da hidroginástica, que de fato tem muitas pessoas idosas que são uma população mais suscetível a isso. Então, a minha recomendação seria de não fazer academia, não fazer hidroginástica, do mesmo jeito que as atividades escolares estão suspensas, embora seja uma atividade que a gente considera essencial, mas ela é a longo prazo. Você passar 15 dias, 30, 40 dias sem as suas aulas, sem a sua academia, sem a sua hidroginástica, não vai fazer uma grande diferença na sua vida como um todo. Então é nesse aspecto, não olhar para o curto prazo e sim para o longo prazo. Então, como a suspensão da hidroginástica por poucos dias não vai causar uma repercussão a longo prazo na vida dos pacientes e pode ter uma repercussão negativa a curto prazo, porque pode ser uma fonte de disseminação do vírus, a nossa recomendação, por prudência, é que evitassem esse tipo de aglomeração. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber, porque eu já tive dengue várias vezes e tive a chikungunya. Então, se eu pegar, e tenho pressão alta, e se eu pegar esta coronavírus, é mais arriscado alguma coisa? E aí, doutor Wander? Não há nenhuma correlação entre a dengue, a chikungunya e o coronavírus. Você ter, pelo menos até onde a gente chega, onde a gente tem recebido de informações, não tem nenhuma correlação entre ambas as doenças. Então, o fato de você ter tido ou não ter tido dengue, chikungunya e zika não lhe protege mais e nem lhe faz mais suscetível ou tendencioso a desenvolver as formas graves. É uma coisa absolutamente neutra de uma em relação à outra. Já a hipertensão arterial, a gente sabe que aumenta como sendo considerado uma comorbidade, porque é uma doença crônica, diferente da dengue, que tem começo, meio e fim, diferente da chikungunya, que tem começo, meio e, embora demorado, tem fim também. Alguns pacientes passam meses com aquela fase tardia, cheia de dores articulares da doença, mas a doença, a infecção em si, ela se resolve dentro de poucos dias. Diferente dessas doenças, a pressão alta, ela tem meio e a gente não vê fim para ela. Ela é considerada uma doença crônica que não tem cura e sim controle. E isso faz com que ela seja considerada uma comorbidade, nesse caso, que pode ter repercussão sobre os pacientes que desenvolvem coronavírus. Então, quem tem pressão alta e faz uso de medicações para pressão alta, está mais suscetível às formas mais graves. Mas com relação à dengue e à chikungunya, pode ficar tranquila que não tem nenhuma relação, não. Tem outra pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Eu tenho uma filha de 9 anos. Toda vida que eu levo ela para o médico, assim, se ela está com gripe, ele sempre passa a medicação e diz, nunca deixe de dar vitamina C. Aí agora eu fiquei sem entender. Sim, bom dia. Eu esqueci de dizer meu nome, é Josiane, aqui do bairro Castelo Branco. Um abraço para você, Josiane. Explica esse negócio da Bom dia. vitamina C. Eu acho que a gente deveria fazer um programa só sobre vitamina C. Eu acho que era mais apropriado. Eu vou dizer para ela, olha, eu tenho um filho de 1 ano, eu também levo ao pediatra, também recebo a recomendação de fazer vitamina C, e eu faço a vitamina C, mas eu faço consciente de que ela não faz diferença em relação ao placebo, que ela não faz diferença, apesar de todo o desejo que a gente tem de que aumente a imunidade, não tem nenhuma evidência científica. Eu não tenho, eu queria ter, eu sou um dos mais empolgados, como o próprio Marcos Dantas disse, eu sou um dos mais empolgados com a vitamina C, que eu tomo desde criança. Minha mãe me dava vitamina C, lá em casa não vou dizer que tem direto, a gente não termina uma caixa e começa outra, mas a gente sempre tem vitamina C. Mas o que eu estou dizendo é que não há evidência científica que comprove o seu uso, que você usar faz diferença em relação a quem não usa. Entretanto, a gente não está dizendo para as pessoas, eu não estou dizendo para as pessoas que se o seu médico recomendou o uso de vitamina C, você desfaça-se disso. Converse com ele, pergunte melhor se há indicação mesmo para ser utilizado ou não. O que eu não faço o que a gente não pode fazer aqui é uma recomendação genérica para a população, para que todo mundo saiba. A gente já está sem álcool gel e sem máscara nas farmácias. Eu não quero que as pessoas fiquem sem vitamina C e com mais essa preocupação nas costas, sem saber, porque o álcool gel faz diferença. Lembrando para as pessoas, o álcool gel faz diferença em ambientes onde você não tem uma torneirinha com água e sabão, que água e sabão
lavando por 40 a 60 segundos, faz mais efeito, é melhor do que você usar o álcool gel. Então houve essa procura muito grande das pessoas, exatamente por conta dessa informação que vem e é disseminada, e a gente não procura entender melhor qual é o sentido da utilização desse dispositivo. Então eu não quero que as pessoas corram às farmácias, que o preço da vitamina C dispare como disparou o das máscaras, por conta da vitamina C, que não tem evidência científica de que ela previne outras doenças e também não tem evidência científica de que previne o coronavírus. Para não causar nenhum tipo de pânico à população, de procura exagerada, é que a gente faz esse tipo de recomendação. Eu não posso, se eu disser aqui, a gente sabe o alcance que tem esse programa, Marcos. Se eu disser aqui, não, pode usar vitamina C, que a vitamina C vai deixar você mais imune, vai lhe proteger. Eu não dou uma manhã para as farmácias estarem lotadas e desaparecer a vitamina C. E não é isso que a gente quer e não é isso que tem evidência científica. Então a gente recomenda às pessoas que não saiam das suas casas para comprar vitamina C. E pelo amor de Deus, não aumenta o preço da vitamina C. E não aumenta o preço da vitamina C. Não faz sentido isso. Agora, com relação ao seu filho, toda vez que você vai para um pediatra diferente, o pediatra prescreve vitamina C, pronto, converse com ele, pergunte a ele qual é a ideia de estar sendo feito isso. E eu estou dizendo que eu levo meu filho para o meu pediatra, ele prescreve vitamina C e eu dou a vitamina C. E eu acredito que funciona, mas não tem. Uma coisa é acreditar e outra coisa é ter evidência científica. Entre a fruta e a verdura, a vitamina C, melhor a fruta. Eu prefiro a fruta e a verdura. Faça uma boa feira de fruta e verdura, que também tem vitamina C e tem outros oligoelementos, e eu acho que isso vai resolver muito melhor. Okay. Mas a gente pode, inclusive, fazer um outro dia. É um tema bem polêmico, né, Marcos? Acho que a gente pode outro dia vir fazer aqui falar sobre isso. Só para fechar, o ouvinte pergunta: a Ilha de Santana, um local aberto, ventilado, é tranquilo para fazer exercício? Então, se você mantiver uma distância razoavelmente segura das outras pessoas. Então, de fato, não é um ambiente fechado, é um ambiente onde a circulação de ar ela é muito mais livre, mais fluida, então permite isso. O que também não dá é para eu fazer uma recomendação agora, que as pessoas vão para a ilha e todas as academias da cidade e os locais de hidroginástica fechem e vá todo mundo se aglomerar lá na Ilha de Santana. Se a gente tiver uma aglomeração na Ilha de Santana, como a gente tem em festa de Santana, em carnaval, que esse ano não teve lá, mas em carnaval que tem lá, ali vai ser uma fonte de disseminação do vírus do mesmo jeito, talvez até pior, porque o número é muito grande. Se a dinâmica das pessoas permanecer semelhante à que era antigamente, onde as pessoas circulam na ilha nos dias normais, né? As pessoas circulam na ilha com uma certa distância umas das outras e o ar está ali circulando livremente, eu não vejo problema nenhum. O que não pode, mais uma vez, a gente está falando e as pessoas tomam isso muitas vezes como recomendações. Se eu recomendo aqui que as pessoas vão para a ilha e todo mundo vai correndo para a ilha e a gente junta lá aquela mesma aglomeração que tem na festa de Santana, vai ter disseminação, as pessoas vão estar próximas umas das outras e vai haver disseminação não só do coronavírus, como de outras doenças que estão circulando por aí. Não é isso que a gente quer. Agora, para as pessoas que já fazem o seu passeio, a sua ida na ilha, se quiserem fazer isso, não haveria nenhum problema, porque não é um ambiente de aglomeração. Entretanto, eu recomendaria, não é uma coisa essencial, não vai fazer a diferença na sua vida nos próximos 15 dias. Se puder, suspenda, deixe para fazer quando a gente tiver mais informações acerca do número de casos, da real mortalidade do nosso país, que eu acho que é mais seguro para todos nós. Estou grávida de 7 meses, antes de eu engravidar, minha pressão era 12/8, agora está 14/8, é normal? Não, pode ser uma repercussão fisiológica da gravidez, porque você tem um aumento do volume sanguíneo circulante devido à gestação, e isso pode resultar em uma elevação da pressão arterial. Quando essa pressão ela se eleva acima de 14/9, associado a inchaço nas pernas, que é o edema de membros inferiores, e a presença de proteínas na urina em uma quantidade maior do que o normal, nós temos aquilo que se chama de pré-eclâmpsia. E aí é preciso de todo um tratamento direcionado para isso. Se a pressão estava em 14/8 apenas em um momento, foi um momento que você flagrou ela 14/8, pode ficar tranquilo. E nos outros voltou a ser 12, 13, pode ficar tranquila, não há nenhum motivo para se preocupar. Se ela está em 14/8 constantemente, eu recomendo que você volte para a sua ginecologista que faz acompanhamento, para que seja reavaliado e investigado esses outros dois sintomas ou achados, que são o inchaço nas pernas e a proteinúria. Porque aí, em função disso, se for fechado o quadro, pode ser iniciado o tratamento. Dr. Wandel Eider, médico cardiologista, ele está na Clínica São José, que fica na Rua Terezinha Leite, 1880.
83, no bairro Penedo, ali próximo ao primeiro BEC. Telefones para marcação de consultas e exames 99422-3138, 99431-0681, até quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta, Marcos.